Vamos começar a nossa aula com mundos de expiações e de provas. Mensagem de Santo Agostinho, ditada em Paris, 1862. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são o indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado para expiarem aí seus erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças a que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contacto com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo alguma delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos, em consequência de sua insistência no mal e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos por um período para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer progredir a estes últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pela qual os espíritos, cumprindo punições, se encarnam em meio a raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas que têm como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Como o próprio Santo Agostinho fala, a Terra é um planeta de provas e expiações, neste momento a fazer essa transição para o mundo de regeneração. E uma parte da humanidade será exilada para outros mundos mais primitivos. Outros vão ter a oportunidade de ascender, outros de habitar a nova Terra e outros ainda ficar nos planos espirituais. Vai depender da evolução de cada um, do trabalho, do mérito, da sua boa vontade, da vibração, da sua própria identidade energética. Para aqueles que são exilados, costuma ser um sofrimento muito grande. Porquê? Vamos imaginar que essas pessoas, esses espíritos, estão habituados às condições da nossa civilização, à tecnologia, à vida moderna, com todos os seus confortos. E para o mundo exilado onde vão, elas não vão encontrar essas coisas. Não vão encontrar civilizações avançadas, possuidoras de tecnologia avançada. Será um mundo primitivo, onde ainda se vive no tempo das cavernas. Muitas vezes ainda tem que descobrir o fogo, aprender a construir ferramentas, aprender a se proteger dos perigos da natureza. Ainda é uma vida muito rude e muito primitiva. E esses espíritos que vão ser exilados daqui vão ter um trabalho, como são mais inteligentes que os próprios habitantes desses planetas de provas e expiações, eles vão trazer um grande desenvolvimento para esses mundos, exatamente como aqueles que foram exilados no passado. Vou dar o exemplo mais conhecido, os exilados de Capela. Também eles foram exilados dos mundos de Capela e vieram habitar a Terra num tempo ainda muito atrasado, em que a humanidade, ou os hominídeos que estavam aqui na Terra, ainda viviam no tempo das cavernas, no tempo do Neolítico, do Paleolítico e ainda antes, no continente da Lemúria e da Atlântida. E como esses espíritos eram mais inteligentes, traziam todo um progresso, toda uma inteligência de Capela e desses mundos de onde vieram exilados, vieram dar uma contribuição muito grande para o avanço das próprias raças que já estavam aqui na Terra. Mas para esses espíritos acaba por ser um sofrimento muito grande, porque fica sempre um sentimento de saudade, de se ter perdido um paraíso que ficou para trás,
apesar de que nas futuras reencarnações não vão ter tanto acesso a essa memória dessas vidas passadas nesses mundos, mas existe uma saudade, é sentida no íntimo do espírito, uma saudade desses tempos, desses planetas, do conforto, de onde eles vieram, mas todos eles vêm trazer um grande desenvolvimento. E é isso que vai acontecer com uma parte desta humanidade. Eles vão ser exilados para mundos de provas e expiações, principalmente porque, estando aqui a viver há milénios, não tiveram a boa vontade ou não evoluíram o suficiente para merecer habitar a nova Terra, nem para merecer ir para mundos mais avançados, ou até mesmo para habitar um mundo de regeneração, a quinta dimensão, como nós costumamos falar. Muitos deles são rebeldes, rebeldes à lei de Deus, rebeldes ao amor, rebeldes ao Evangelho, rebeldes às práticas espirituais. Muitas pessoas zombam, riem, acham que as pessoas que estudam o Evangelho, que escutam a lei de Deus, que são pobres de espírito, que eles são mais inteligentes, que têm mais capacidade, e riem dessas pessoas que são simples, mas que são verdadeiras nas suas intenções, têm a santidade das intenções, e que escutam a palavra de Deus, estão abertas, estão receptivas à palavra de Deus. E isso acontece muito na nossa sociedade atual. Nós vemos muito que tem muitas pessoas que ainda riem. Quando fala-se do Evangelho, quando se fala de fazer uma oração, fazer meditação, fazer práticas espirituais, elas riem, porque elas acham que são superiores. É apenas a vaidade, o orgulho. E essas pessoas acabam por ser muito renitentes a aprender a verdade, a aprender a lei de Deus, a aprender o bem e até mesmo a fazer mudanças em sua própria existência. Estão muito ligadas à ciência, ao cientifismo materialista, quase como só a ciência tivesse resposta para tudo. Esquecem o lado moral, esquecem o lado espiritual, renegam isso em suas vidas e acabam por não desenvolver o amor, o bem, a caridade, acabam por ser pessoas mais frias, às vezes até conseguem desenvolver o seu intelecto de forma até bastante avançada, só que o seu sentimento continua frio. E não conseguem se conectar com a sua própria essência espiritual, não se conseguem conectar com Deus. Porquê? Porque ainda dentro deles domina a vaidade, domina o orgulho. Ainda acham que essas coisas religiosas, espirituais, é para os espíritos fracos, ou como Jesus falou, para os pobres de espírito. E então, muitas dessas pessoas serão exiladas, porque elas mesmas é que colocam uma barreira para o seu próprio aprendizado e para a sua própria evolução. E também elas vêm com filosofias materialistas, cientifistas, baseadas no materialismo, e querem fazer com que essa visão predomine na sociedade, no pensamento das pessoas, e que reneguem o seu lado espiritual, que reneguem a sua essência, que reneguem tudo o que seja metafísico, ou tudo o que seja para além da matéria. E essas pessoas, ou esses grupos de pessoas e instituições que estão atuantes no nosso mundo, acabam por ser um entrave para o progresso, para aqueles que querem de boa vontade progredir e aprender. E são essas pessoas que serão exiladas, porque elas são como se fosse uma pedra na nossa sociedade que traz entraves. Nós podemos ver que, por exemplo, nenhum de nós aprendeu espiritualidade nas escolas. Seja na escola, no ensino médio, seja na universidade, não se ensina sobre espiritualidade. Isso é uma forma de manipulação, para que nós não conheçamos a nossa essência, não saibamos qual é a verdade, não façamos conexão com Deus. E isso ainda é essa visão cartesiana de que tudo é matéria, que não existe vida para além da chamada morte, que não existe planos espirituais, que nós não temos um espírito, que só existe uma vida, depois morremos e acabamos tudo, e que a ciência, nós devemos obedecer cegamente à ciência, mas o que nós precisamos entender é, apesar da ciência ter trazido imensos progressos a nível de tecnologia em todos os departamentos, nem sempre a ciência está a serviço do bem. E nem sempre a ciência é conduzida com os maiores propósitos ou com os propósitos mais nobres. Nós podemos ver hoje que, apesar de ter passado 2024 anos depois da vinda de Jesus e depois de ter sido legado o Evangelho para a humanidade, e antes de Jesus, o exemplo e os ensinamentos do filósofo Sócrates, de Confúcio, de Buda, de Pitágoras e muitos outros, apesar de todo esse conhecimento filosófico, moral, espiritual, a humanidade ainda continua a cometer erros grosseiros, crimes hediondos. Nós vemos que o nosso planeta continua em guerras, conflitos. A ciência, muitas das vezes, em vez de ser utilizada para curar, é utilizada para criar doenças. Então, nem tudo o que vem da ciência é nobre e tem os propósitos mais elevados e nem sempre é conduzido pelas pessoas e nem sempre tem a santidade das intenções.
Nós ainda vemos pessoas a roubar, pessoas a prejudicar, pessoas a matar umas às outras. Ainda vemos todo o tipo de erros que demonstram o primitivismo espiritual ainda da humanidade. Ou seja, de encarnação para encarnação estão constantemente repetindo os mesmos erros. Continuando, agora falando um pouco sobre a evolução do Espírito. O Espírito, o princípio inteligente do universo, ele é criado simples e ignorante. Ele depois faz todo um percurso para poder evoluir e despertar os valores divinos dentro de si, despertar a realidade divina que já está dentro dele. Só que para isso ele precisa de toda uma experiência. Ele precisa de passar por situações que lhe ajudem a despertar esse conhecimento que já está dentro dele. É aí que o Espírito vai passar por todos os reinos da natureza. Pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino elemental, depois pelo reino hominal, que é onde nós estamos agora, encarnando num corpo humano, na forma humana, é o reino hominal. E depois, se conseguirmos transcender esta fase do reino hominal, passaremos a viver o reino da angelitude, ou o reino dos anjos. Conseguiremos atingir esse estado de evolução. Este processo que o Espírito faz é necessário, depois que ele é criado simples e ignorante. Os Espíritos chamam ao princípio inteligente do universo a mônada. A mônada tem que passar e tem que encarnar nos diversos planetas dos universos para fazer essa evolução e encarnar nos diversos reinos da natureza, como eu falei anteriormente. E tudo isso leva milhares de anos, leva milhões de anos até se fazer a transição, digamos assim, do átomo ao anjo. E depois daí evoluir para arcanjo. E quem sabe, está um pouco para além da nossa compreensão, como é que a evolução depois continua. Não é? Como podem ver, todos os espíritos fazem o mesmo percurso. Ninguém é criado especial, ninguém é criado de maneira diferente, já completo, digamos assim, sem ter que passar por essas provas. Não. Vamos imaginar, eu vou dar o exemplo do ferro que precisa ser trabalhado. Vamos imaginar um machado. O machado, ele tem que ser aquecido, o ferro, até ficar naquela temperatura efervescente e poder ser moldado pelo martelo, através da bigorna. Tem que passar pelo quente, pelo frio, pela água, para arrefecer o ferro, até ser moldado na forma do machado, na lâmina do machado, até se tornar uma ferramenta lapidada, perfeita, que corte perfeitamente. Todo ele passa por processos de transformação. É a mesma coisa com o nosso espírito. Nós passamos pelos diversos mundos, pelos diversos reinos da natureza, e em cada ele fazemos aprendizados, nos moldamos, nos transformamos e cada vez vamos evoluindo mais, do ser mais simples até ao mais complexo, do átomo até ao anjo. Digamos assim, tudo isso é um completo, uma constante transformação. E cada vez mais nos transformamos em formas mais complexas, mais evoluídas, com a mente cada vez mais expandida, com mais noção do que é a realidade divina, do que é o mundo onde nós estamos inseridos, as dimensões, o que é as questões espirituais. Então a nossa mente vai se expandindo e cada vez mais vai acessando ao reino do invisível e vai tendo, digamos assim, uma pintura mais realista do que é a verdade e de qual é que é o seu papel na criação. Nesse processo ele vai despertando todos os seus valores espirituais, vai se moldando, assim como o machado se molda na temperatura quente, até atingir um estado de perfeição e a união com Deus. Esse estado é conhecido, já falei nisso em aulas anteriores, como o Nirvana. Os Budas falam isso, é o Nirvana, ou o Samadhi, ou então o reino dos céus dentro de nós. É esse estado perfeito, que é a total união da criatura com Deus. É a união com o todo. Não se sentir separado, mas sentir-se ligado a tudo o que existe, a todo o ser da criação, a todas as estrelas, a todos os universos, a todos os planetas, a todos os seres, porque ele vê em tudo a obra de Deus. Tudo é a obra de Deus e ele sente palpitar dentro de si esse estado vivo, essa conexão profunda. Só quando nós conseguimos atingir esse estado é que vamos ter uma melhor noção. Eu posso falar um pouco disso, eu ainda eu não atingi esse estado. Estamos nesse processo de evolução para atingir esse estado. Alguns yogis, quando eu falo yogis, é aqueles praticantes da yoga que tem muito na Índia, alguns, através da prática da meditação, conseguem atingir esse estado do Samadhi, a união com o divino, a percepção divina. Já não há barreiras, já não há nada que nos separe de Deus. Não existe energia material, não há impedimento para a nossa interação com Deus. E os yogis conseguem fazer isso através de muitas práticas, são muitos anos, muita disciplina, muita devoção, até se atingir a completa libertação da matéria física. O Samadhi, o Nirvana, o reino dos céus, é a completa libertação
da matéria, ou não deixar que a matéria nos influencie ao ponto de nos apegarmos a ela e sermos conduzidos por ela. É a total libertação do espírito da matéria. Quando um ser atinge esse estado, o espírito atinge esse estado, ele não mais necessita de reencarnar aqui na Terra. Vamos supor que nós, através de uma prática intensa, com muita devoção e disciplina, venhamos a atingir esse estado, através das práticas espirituais, meditação, por exemplo. Provavelmente nós não iríamos precisar reencarnar aqui mais. Porque, através desse processo, teríamos despertado todos os valores do espírito e teríamos feito a conexão com a nossa fonte, que é Deus. Então, esse é o percurso, é o caminho que nós estamos todos fazendo. Só que a maior parte da humanidade não tem noção disto. Se apega a 1001 entretenimentos, 1001 ilusões, 1001 fantasias. Hoje em dia temos os telemóveis celulares, os computadores, 1001 joguinhos, 1001 coisas para distrair a nossa mente, para nos afastar de Deus, da nossa essência espiritual. E nós, falando de maneira geral, nos perdemos nessas coisas. Perdemos muito tempo atrás de 1001 coisas que não acrescentam nada à nossa evolução. Pelo contrário, só faz com que nós fiquemos mais apegados às coisas aqui da Terra. E acaba por ser uma perda de tempo. Não há mal nenhum em dedicar um tempo para jogar um pouco, mas a questão é não deixar que essas coisas consumam nossa alma ao ponto de não trabalharmos o nosso espírito, não fazermos as nossas práticas espirituais, não estudarmos, não aprendermos. Porque é isso. Isso consome o nosso tempo e nos distrai. Com isto não estou a dizer que se deve abandonar tudo, não, mas selecionar um tempo e entender o que é mais essencial para nós ou não. Porque é como Paulo Tarso, São Paulo fala, nada nos é proibido, mas nem tudo nos convém. Agora eu vou ler acerca dos mundos regeneradores, para quem é de Santo Agostinho, do Espírito Santo Agostinho, foi dictado em 1862. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinados pelo Senhor para a expiação e provas. Mas há também entre eles mundos mais infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário, girando no espaço, ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem. Mas, infelizmente, há as que fracassam. E Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos, de encarnação em encarnação, se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações e os mesmos desejos como vós, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. O homem ainda é carne e por essa razão está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente desmaterializados estão livres. Ainda há provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos de habitá-los, pois são a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. O homem, menos preocupado com as coisas materiais, tem melhor noção do futuro. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos, quando a morte levar os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. Então, livre a alma, planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, envolvido como um perfume em vibrações de amor e de caridade vindas de Deus. Mas nesses mundos o homem ainda pode fracassar, porque lá o espírito do mal não perdeu ainda completamente seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois à noite, na hora do repouso e da prece,
os céus azulados, e nesses mundos incontáveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai os que levam a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos seja destinado após a expiação na terra. Como podemos ver, no mundo de regeneração, o mal ainda existe. Mas o aspecto principal é que não existe a maior parte das provas, expiações dolorosas que existem ainda atualmente no nosso planeta. E a maior parte das pessoas, se não a grande maioria, já caminha para Deus. Ou pelo menos já faz um esforço consciente para caminhar para Deus. Já não se renega Deus, já não se nega Deus, já não se zomba nem se ri de Deus. Já todos têm a consciência de que precisam evoluir. E claro, ainda há provas a serem ultrapassadas, ainda há situações a serem melhoradas, mas já existe um esforço da alma para ascensionar. E como Santo Agostinho fala, se a pessoa não estiver firme no bem, ainda pode cair, voltar a encarnar nos mundos de provas e expiações, pela sua falta de firmeza, pela sua falta de fé, pelo seu descuido e até mesmo pela sua indisciplina, pode voltar a habitar o mundo de expiação e de provas, onde as coisas serão mais dolorosas e terá de recomeçar todas as tarefas que deixou por fazer no mundo de regeneração. Essa é uma das características. Nós vemos muito na nossa sociedade atualmente, como eu falei há pouco, pessoas que ainda riem das coisas de Deus, ainda zombam, ainda descreem, são pessoas incrédulas. Tem pessoas que ainda sabem respeitar a fé das outras pessoas, quem procura o caminho espiritual, quem procura o caminho para Deus, mas tem muitos que zombam, riem e muitas vezes até ensinam as coisas contrárias. Então, não tem como essas pessoas habitar o mundo de regeneração, porque uma das características essenciais é a pessoa que já avança conscientemente na sua própria evolução espiritual a caminho de Deus. Então, essas pessoas que se apegam e que o fazem por maldade, porque há muitos que é mais por ignorância e não tanta maldade, mas aqueles que fazem e ensinam o contrário, que foi ensinado por Jesus, que foi ensinado no Evangelho, e por outros missionários, eu falo de Chico Xavier, Satya Sai Baba, Paramahansa Yogananda, só para falar assim de alguns mais recentes. Quem ensina as coisas contrárias está criando um karma grande, está ensinando o contrário do que deveria ser aceito, ou do que deveria ser ensinado e seguido pelas pessoas, e está criando problemas para si mesmo. Não tem como essas pessoas habitar um mundo de regeneração, porque essas pessoas rejeitam a verdade. Rejeitam Jesus, os Evangelhos, as mensagens espirituais, rejeitam os missionários. Então é como se quisessem viver nas trevas, na ignorância, no apego material, no cientifismo materialista, e não estão prontas para o reino da verdade. Não estão prontas para viver esse reino e por isso também ensinam o contrário. Senão, quando têm contratos até com o lado escuro, com as forças trevosas, que não querem que essas coisas sejam ensinadas, por isso é que nunca foi ensinada espiritualidade nas escolas, seja no ensino médio, seja nas universidades, por isso que nunca foi ensinado, nunca houve educação para nós espiritual desde a nossa infância, nunca foi ensinado aos nossos pais e por aí fora. É para que nós não façamos esse caminho da ascensão, para que nós não vivamos na verdade, para que nós não descubramos a nossa essência e para que nós não consigamos ascensionar e nos libertarmos definitivamente aqui do cativeiro material, porque é um cativeiro material. Para o espírito, que tem as faculdades mais abrangentes e mais livres, não tem a oposição da matéria, da energia material de terceira dimensão, a vida espiritual é mais rica e cheia de possibilidades. E então, todas essas coisas, quem ensina essas coisas e essas instituições, é para que nós não descubramos esse poder que todos nós já temos dentro de nós. Todos nós, sem exceção. Tem pessoas que já souberam melhor como despertar esse poder e como utilizá-lo na sua própria vida. Tem pessoas que ainda não sabem, que estão aprendendo, mas todos temos. Eu posso dar o exemplo de Jesus. Todos os fenómenos que ele fez e que são considerados sobrenaturais ou milagres, eu quero falar que não existe milagres no sentido que as pessoas entendem, como se fosse uma derrogação das leis da natureza. Não. Jesus fez fenómenos que estavam dentro das leis da natureza, só que ele conhecia as leis ocultas na matéria e sabia utilizar isso através da sua força de vontade, do seu poder mental, e conseguiu produzir certos fenómenos que nós também um dia vamos conseguir fazer. Quando tivermos o poder mental desenvolvido, como tivermos a fé como um grão de mostarda, como falava Jesus, e não duvidarmos do nosso próprio poder, da nossa fé, da nossa divindade. Quando duvidamos de nós, duvidamos de Deus, e aí as coisas não acontecem. E por isso é que é importante aprendermos a ter fé e a acreditarmos em nosso potencial, a acreditarmos em Deus e a entendermos porque é que estamos aqui, neste processo. E é como Santo Agostinho fala,
Existem inumeráveis mundos pelos universos. Eu falo de universos porque não existe só o universo material observável. Existem diversos universos em diversas energias, em diversas frequências. E todos eles existem mundos, existem dimensões, existem humanos, existem outros seres não humanos, chamem-lhe de extraterrestres, deem o nome que quiserem. A vida é muito rica, existem inumeráveis mundos em diferentes evolução, mundos primitivos, mundos de provas e de expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos dos espíritos puros. Santo Agostinho fala aqui do perispírito. Para quem não tem muita consciência acerca da terminologia espírita, o perispírito, que algumas tradições esotéricas espirituais também chamam de corpo astral, é a mesma coisa. É o corpo de manifestação do espírito que, quando nós desencarnamos, quando morre o nosso corpo físico, o corpo que utilizamos é o perispírito, ou o corpo astral. Ele tem a forma humana, no seu aspecto normal, e então, se acontecesse de nós desencarnarmos agora, muito provavelmente nos veríamos num perispírito, utilizando o perispírito, exatamente como temos a forma aqui. 2 braços, 2 pernas, com o mesmo aspecto, só que, dependendo da evolução de cada um, pode ser que tenhamos mais liberdades no plano espiritual, no plano astral, ou menos liberdade, que sejamos mais ou menos felizes, tudo depende da nossa própria evolução. Existem diferentes possibilidades para aqueles que são mais evoluídos, para aqueles que são mais atrasados. Muitas vezes ainda sentem fisicamente, quase como se estivessem no corpo físico, quase da mesma maneira. Então sentem sede, sentem fome, sentem dor, têm todas as sensações físicas exatamente como tinham quando estavam aqui encarnados no corpo físico. Para aqueles mais evoluídos, que o perispírito já está mais depurado, que já não sofre tanta influência da gravidade e da matéria, para esses existem todas as possibilidades. Conseguem mudar o seu aspecto, conseguem evitar dimensões superiores, irradiam maior luz, quantidade de fotons, luz, têm maior leveza, muitos até conseguem levitar, por exemplo, têm maior poder mental, conseguem materializar objetos, coisa que aqueles que estão mais atrasados não conseguem. Então vejam, as possibilidades espirituais são muito maiores do que aquelas onde nós utilizamos o corpo físico. Muitas vezes existe visão à distância, visão que ultrapassa as barreiras, entre aspas, porque a matéria não é barreira para a visão espiritual, mas que ultrapassa essas barreiras e que consegue ver ao longe. Existem muitas capacidades que estão ligadas ao perispírito e que tudo depende da evolução que cada um de nós tem. E é isso, os mundos regeneradores são intermediários. Para aqueles espíritos que tiverem o merecimento e a evolução de habitar o mundo de regeneração, é uma enorme felicidade. Porquê? Porque deixará de haver a maior parte das tribulações que existe aqui. Guerras, misérias, pobrezas, doenças, e quem cria essas coisas? Conflitos. Ainda haverá provas a serem suportadas, mas será como um descanso da alma, um descanso para o espírito, que sai de um mundo atribulado, onde tudo parece conspirar para a negatividade, para os vícios, para todo o tipo de inferioridade espiritual. E falando acerca dos mundos puros, já são para aqueles espíritos que, pode-se dizer, já não têm a necessidade de encarnar, já não estão presos à gravidade terrestre, já são livres, completamente livres, ao contrário de nós, que ainda estamos aqui meio presos no mundo de provas e de expiações, concluindo todo um programa educativo e às vezes também com as suas dores correspondentes. Para estes espíritos a vida é muito feliz. Pode-se dizer que eles libertaram-se de toda a negatividade, de toda a inferioridade, libertaram-se da necessidade, libertaram-se da vaidade, libertaram-se do orgulho, libertaram-se da necessidade de exercer poder sobre os outros. São livres, são muito evoluídos, são muito poderosos, libertaram-se de todos os vícios, de tudo aquilo que lhes podia prender nos mundos de provas e expiações. E aí não existe prisão para eles, são completamente livres no universo para ir a qualquer lugar onde desejem. Para os espíritos puros já cumprem totalmente a lei de Deus. E isso para eles já é uma coisa normal, já está dentro deles, é o dia a dia. Já pensam assim, já sentem assim. Eles simplesmente já são assim porque se fizeram dessa maneira. Se trabalharam, passaram por todas as condições que nós estamos passando aqui agora e conseguiram chegar nesses planetas puros. Primeiro tiveram que criar a pureza dentro deles para habitar esses lugares. Então percebam, quando se houve várias conversas aí, o mundo está perdido, o ser humano não tem salvação, já não tem cura, a humanidade está perdida. Entendam que
Essa é a situação do nosso planeta Terra, porque ele é um planeta de provas e expiações e abriga exatamente espíritos inferiores e espíritos rebeldes à lei de Deus. Espíritos doentes, espiritualmente falando. É por isso que há tanta miséria, tanta causa de violência, tanta negatividade. Não é que Deus tenha perdido o controle, não é que o ser humano já não tenha salvação, porque tem. Mais tarde ou mais cedo, ele cansa-se da negatividade e dá o seu salto evolutivo, o seu salto quântico. Nos outros planetas existe vida superior, tecnologia superior, ciência ao serviço da verdadeira saúde, ciência ao serviço da evolução espiritual, tecnologia usada para o desenvolvimento da sociedade, usada para o desenvolvimento do bem, não como aqui no nosso planeta, que só usa a tecnologia para fazer bombas, armas nucleares, para criar doenças e todo o tipo de coisas, ou seja, é utilizado o poder divino que Deus nos deu para fazer o mal. Não existe nesses mundos superiores. Então entendam que nada está fora de controle. Que tudo está dentro do controle de Deus. Deus sabe todas as coisas, a sua criação é perfeita. Quando nós achamos alguma situação injusta, é o nosso pensamento, é a nossa mentalidade, o nosso entendimento, que precisa crescer, precisa se alargar, precisa se expandir para nós entendermos melhor a realidade. Na verdade, não existe injustiça de Deus, não existe injustiça divina, nem existe descaso, nem existe... como muitas pessoas pensam, que a humanidade está abandonada a si mesma. Isso não existe. O nosso planeta é uma escola. Como eu falei na aula anterior, uma escola, uma prisão e um hospital. Quando os espíritos para aqui vierem, se curarem, pagarem as suas penas e aprenderem tudo o que tiverem aprendido na escola, vão habitar mundos de regeneração e, quem sabe, até mundos superiores. Se tiver feito uma evolução suficiente, criado dentro de si essas condições, pode habitar esses mundos. Agradeço pela vossa presença aqui. É sempre um prazer divulgar estes ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, dos Espíritos Superiores. Eu vejo vocês na próxima terça-feira. Que tenham uma ótima semana. Até à próxima. Fiquem com Deus.